Prezados irmãos, abram suas Bíblias em Atos 4:33, livro de Atos, capítulo 4, verso 33. Lemos o seguinte: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Que o nosso Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. O testemunho dos apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Eles foram chamados com uma missão: dar testemunho de Cristo e de sua obra. Em Atos capítulo 1, verso 8, Cristo disse: ser-me-eis testemunhas. Agora, em Atos 4:33, os apóstolos cumprem esta missão. E o verso tem alguns aspectos que devemos notar. O texto mostra a condição das testemunhas, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos testemunhavam plenos da graça do Senhor, tendo em si abundante graça. A palavra condição significa natureza ou qualidade de coisa ou pessoa, índole. Esta era a natureza dos apóstolos testemunhando de Jesus. O texto diz que eles não tinham pouca graça, mas o texto diz que em cada um deles havia abundante graça. E esta palavra graça que aparece no texto, no grego ela tem o sentido de aquilo que dá alegria, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, bondade e favor. Também a palavra graça tem o sentido de bondade misericordiosa de Deus, a influência de Deus sobre as almas, Deus guardando, fortalecendo e fazendo crescer na fé cristã. É Deus em seu favor concedendo aquilo que não merecemos. Mas quando aplicamos a palavra aos apóstolos, que nele havia abundante graça, entendemos que trata de alegria, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, bondade e favor. Esta era a situação daqueles que testemunhavam. Esta era a sua natureza, meus irmãos. Tinham abundante graça. Faziam a obra de Deus, testemunhavam com prazer, com alegria, com doçura. É por isso que nós aprendemos que estes homens, quando testemunhavam e foram afrontados e sofreram pelo nome de Cristo, eles se alegraram. Em Atos capítulo 5, versos 40 e 41, nos é dito assim: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Havia abundante graça. Esta era a condição destes homens, pregando e testemunhando de Jesus Cristo. Por isso, meus amados, se alegram em sofrerem pelo nome de Cristo. Paulo disse a Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E Pedro nos dá um incentivo dizendo: Antes crescei na graça e no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo, à semelhança dos apóstolos, havendo em cada um de nós abundante graça do Senhor. Mas o texto mostra também um outro fato, um outro aspecto, quando diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho. E aqui nós temos a forma do testemunho, um testemunho revestido de poder. E os apóstolos davam com grande poder testemunho. Lucas não diz que era um mero poder. Lucas não diz que eles tinham simplesmente poder. Lucas diz que eles tinham um grande poder e davam com grande poder testemunho.
E a igreja pediu poder para anunciar a palavra com intrepidez. Atos capítulo 4, verso de número 29, diz que eles oraram assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E o verso 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Assim, meus amados, oraram pedindo intrepidez, pedindo ousadia, pedindo poder para testemunhar, e Deus respondeu à oração. Pois o texto diz que os apóstolos, com grande poder, dão testemunho de Jesus Cristo, pregam a palavra. Jesus havia falado a eles em Lucas 24, 49, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse em Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Assim, estes homens testemunhavam desta forma. Esta era a maneira pela qual testemunhavam, cheios do poder. A forma de testemunho era um testemunho revestido do poder do alto, um testemunho cheio de autoridade. Testemunhavam com poder dos altos céus, com poder espiritual. E olhando um outro homem, nós vemos também nele esta forma de poder e um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Estevão, Atos capítulo 6, verso 8 diz: ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era uma testemunha do Senhor, cheio de graça e cheio de poder. Meus amados, precisamos do poder de Deus para sermos testemunhas ousadas. Precisamos deste revestimento, precisamos deste poder para que tenhamos ousadia, autoridade, intrepidez em falar de Jesus Cristo. Mas o texto não mostra somente a condição das testemunhas, o texto não ensina somente a forma de testemunho, mas o texto de Atos 4:33 mostra também o tema do testemunho. Nós temos a condição, nós temos a forma, mas nós temos o tema também deste testemunho. E os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Qual era o tema? Qual era o assunto? Qual era o tema que abordavam nesta pregação, neste testemunho? A ressurreição de Jesus Cristo. Eles davam testemunho, plenos de graça, testemunhavam com grande poder, mas testemunhavam a ressurreição de Jesus Cristo. E nós sabemos que nos evangelhos e também no livro de Atos, a ressurreição de Cristo tem destaque. A pregação dos apóstolos e a pregação da igreja, meus amados, tinha este tema como prioridade, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por que este tema é tão importante? Este tema é importante porque, conforme a palavra de Deus, nós vemos que Cristo ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 2 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. A obra da nossa salvação não estaria completa. Cristo não poderia dizer que tudo foi consumado se não houvesse ressuscitado. O preço foi pago pela nossa transgressão, mas para nossa justificação deveria haver ressurreição. E Romanos 4:2 aborda isto de modo claro: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A razão da sua entrega e a razão da ressurreição, uma delas é
que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Meus queridos, Cristo não ressuscita só para mostrar que tem poder sobre a morte, que é vencedor sobre a morte, que venceu e rompeu os grilhões da morte. Cristo ressuscita por uma razão: a nossa justificação, completar a redenção, a nossa salvação. E em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, verso 16 e verso 17 e 18, ou verso 17 e 18, mais uma razão nos é dada, mostrando a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz que estamos sob condenação. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. No verso 16 ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele diz: permanecemos, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se não houvesse ressurreição, estaríamos ainda sob a condenação do pecado. O inimigo seria vitorioso, mas Cristo ressuscitou, vencendo a morte. Cristo ressuscitou para nos livrar dos nossos pecados, da condenação destes pecados. Assim, os apóstolos pregam com autoridade e poder. Os apóstolos pregam cheios de graça, esta é a condição deles. Os apóstolos pregam este tema, a ressurreição de Jesus Cristo. Meus queridos, precisamos dar testemunho de Cristo como os apóstolos. Um testemunho cheios de graça, com prazer, com alegria. Um testemunho revestidos de poder espiritual. Um testemunho pregando a ressurreição de Cristo. Ressurreição para nossa justificação. Ressurreição para nos tirar, nos livrar da eterna condenação. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus nos proteja e nos guarde. Em nome de Cristo. Amém.